horário para a Érica participar, mas menos de 8 horas para mim fica um pouquinho complicado. Vamos ver se... Mas depois ela assiste. Bom, então hoje a gente vai... É a nossa aula 13, né? Mas é a sessão 12. E a gente já começa vendo aqui que a sessão 12, ela aconteceu no mesmo dia que a 11, porque agora eles estão fazendo 2 sessões por dia, né? Que eles tinham pedido isso para a Consciência Ra, a Consciência Ra falou que naquele momento sim era possível fazer. Então, começando... Uai, gente, mudou tudo aqui. Aconteceu. Peraí. Vamos lá. Entendi, não? Saiu da página. Opa. Sessão 12. Eu sou Ra, o saldo no amor, na luz do infinito criador, me comunica agora. O questionador ele vai comentar que ele recebeu uma ligação de Henry Puharich naquela tarde, e essa pessoa estaria ali na mesma cidade que eles, durante durante um momento que eles teriam a sessão, eu gostaria de saber se era possível eles se juntar a eles. Quem que é esse Henry Puharich? A gente já tinha comentado dele antes, eu não sei se vocês lembram. Né? Ele é uma pessoa que, eles vão falar disso também, né? Ele é um pesquisador, médico, parapsicólogo, que teve ali relação com Uri Geller. E também ele foi um contatado, né? Recebeu informações, contatados e tudo mais. E eles perguntaram... deixa eu voltar aqui nesse daqui. E eles perguntaram se esse outro também, Michael Dobrenovic, que também é conhecido como George Hunter Williams, também poderia participar, porque também era uma pessoa que estaria ali... peraí. Não é isso não. Uma pessoa que estaria ali na mesma época. E aí, a Consciência Ra respondeu para ele que eu não estou conseguindo botar aqui esse outro rapaz, esse George. Não tá abrindo. Deixa eu ver se Michael... Eu separei aqui para a gente ver, para a gente ir lembrando, né? Entendendo as pessoas. Olha lá, não está vindo. Micael. Deixa eu tentar de novo. Com E. Vamos ver. Vamos ver aqui. Não. Não está vindo. Mas, enfim, que a Consciência Ra falou que eles não podiam participar, que eles ainda não estavam prontos para participar. Eles não estão apropriadamente ali, devidamente prontos para isso. Por quê? E aí que isso é interessante, né? Então, essas entidades não estão apropriadamente sintonizadas para o trabalho em particular, devido a vibrações de distorções, que por sua vez são devidas a uma recente falta de tempo e espaço que vocês chamam de ocupação. Seria, então, requerido que essas entidades gastassem um breve tempo e espaço em cada ciclo diurno de seu planeta em contemplação. Ou seja, o que eles estão trazendo? Esses dois não estão prontos para participar do grupo porque eles estão com a mente muito barulhenta, com muita presença de distorção, por falta mesmo de se ocuparem com o olhar para si mesmos no sentido dessa conexão. Porque eles até trazem aqui, seja por meio de meditação, né, seja o foco, eles até colocam aqui como a questão da meditação. Então, em um tempo e espaço futuro de seu contínuo, é solicitado que você pergunte novamente.
Este grupo é altamente equilibrado para as distorções vibratórias deste instrumento, devido a primariamente contato com o instrumento de forma diária. Então, o que ele está falando? Que os dois que participam ali do grupo, os dois homens participam ali do grupo, o questionador e o Tom, se não me engano, com a sustentação, porque eles têm um contato diário com a Carol, né? Eles têm um contato diário com ela. E, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles participam também porque ela tem vários períodos de meditação, né? Esse contato com ela acontece no período da meditação. E, em terceiro lugar, através do complexo de distorção pessoal de mente, corpo e espírito na direção da contemplação, que, em soma, tornam este grupo efetivo. Então, tem 3 coisas ali que fazem com que aquele grupo funcione e converse com a consciência Ra e acesse a consciência Ra. Então, e colocar mais uma pessoa ali pode desequilibrar isso daí. E esse acesso ficar desviado vibracionalmente. Bom, e quando eles trazem isso, eu estou colocando isso aqui como um destaque para a gente entender essa questão às vezes, a nossa conexão, né? Às vezes a gente, olha, ainda não estou me conectando e tudo mais. Comigo foi dessa forma também. Na medida em que eu fui meditando mais, esvaziando mais a minha mente, né? Reduzindo essas distorções da nossa manifestação de realidade aqui, a coisa foi fluindo melhor. Então, o canal foi ficando mais limpo. Aí o questionador agradece e ele faz uma questão relacionada à sessão anterior, para a gente entender um pouco melhor o que seriam aí esses cruzadores. Ele falou que os cruzadores de Órion vieram para cá em carruagens. O que seriam essas carruagens? Eu sou Ra, o termo carruagem é o termo usado em guerra entre suas pessoas. Este é o significado. A forma de uma nave de Órion é uma das seguintes. Primeiramente, a prolongada, forma oval, que é de uma natureza mais escura que metálica, mas que tem uma aparência metálica se vista na luz. Na ausência da luz, ela parece ser vermelha ou flamejante de alguma forma. Aí eu fui buscar um pouquinho aqui sobre essa questão da carruagem, e eu já vou trazer o conceito básico que eu encontrei de forma resumida pelas informações, mas assim, que é o veículo mesmo de guerra. Só que eu vou, no mesmo slide, eu coloquei sobre a quarentena, para a gente ter mais clareza, e eles vão falar sobre a quarentena aqui, então eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Outras naves incluem objetos em forma de disco, de natureza pequena, com aproximadamente 3,5 metros em suas medidas de diâmetro, e forma de caixa, de aproximadamente 12 metros de lado em suas medidas. Outras naves podem tomar a forma desejada através do uso de mecanismos de controle de pensamento. Existem vários complexos de civilizações que trabalham dentro deste grupo, né, desse grupo de controle de pensamento, que toma, então, formas variadas, conforme o pensamento do grupo. Algumas são mais capazes de usar a infinidade inteligente do que outras. A informação é muito raramente compartilhada, portanto, as carruagens variam muito em forma e aparência. Então, cada uma aí com a sua expertise, plasma formas que deseja quando a nave ela é de controle de pensamento. O questionador: existe algum esforço da Confederação para impedir que as carruagens de Órion cheguem aqui? Eu sou Ra, todo o esforço é feito para manter este planeta em quarentena. Entretanto, a rede de guardiões, muito parecida com qualquer outro padrão de patrulha em qualquer nível, não impede que todas as entidades penetrem a quarentena, pois seu pedido é feito em luz, amor. A lei do uno prevalecerá com aquiescência. Se o pedido não for feito, devido ao escape pela rede, então ocorre a penetração desta rede. Bom, então vamos entender aqui primeiro essa questão de carruagem,
e da quarentena. Então, a carruagem não tem mistério, assim, eu até fui buscar para tentar entender se era algo relacionado a, especificamente, um bordão de guerra, alguma coisa assim, mas não. O que está lá como carruagem de guerra, guerra da carruagem, é o uso deste veículo enquanto veículo de combate em guerras. E, na época em que foi usado, era uma estratégia importante, uma estratégia relevante. Então, quando eles falam ali das carruagens de Órion, eles estão falando de veículos de combate, né? De veículos que, na estrutura pronta para o combate, se for necessário. E a quarentena, ela é esse lapso, né? Esse véu que a gente tem, momentâneo. Por que momentâneo? Porque o movimento que a gente está aqui tentando fazer de desligar o véu, né? Ou que depois que a gente então desencarna, dependendo de como estiver aí nossa consciência, nossa clareza consciencial, a gente já vai também acessar para além dessa barreira de frequência. Então, o que a gente vai entender? A quarentena é esse movimento da gente não ainda de forma ampla ter conhecimento e contato da vida fora do planeta, da vida interestelar, da vida estelar. E aí, eu trouxe aqui a primeira diretriz Star Trek, porque no seriado Star Trek, a primeira diretriz, ela tem relação com a quarentena, que é o seguinte: bom, se nós chegarmos em algum planeta, em alguma civilização que ainda não tem contato interestelar, nós temos que respeitar isso. A gente não pode romper isso. Então, é isso que a Consciência Rá está falando. Existe essa quarentena, né? Tem ali o conselho e que vai fazer com que quem quer chegar perto entenda que, esse é um planeta em quarentena. Esse planeta não tem contato interestelar e isso precisa ser respeitado. Bom, isso é uma coisa. Por que a gente tem essa quarentena? O que isso tem relação com esse véu? Enfim, com a matrix de controle, que seja o termo. Existe esse controle, junto com o controle, essa questão da quarentena, esse véu, tem relação com uma barreira de frequência que existe, que foi formada, plasmada por nós mesmos ao redor do planeta, alimentada por vibrações de baixa frequência. Então, é uma camada cheia de medo, de frustração, de competição, que bloqueia, que cria esse bloqueio. E aí, para ultrapassar essa barreira, é importante a gente sintonizar com as frequências θ, para ultrapassar essa barreira de frequência. E aí, assim, acessar a vida ali interestelar. Então, e aí, isso é parte do jogo. O que acontece? Nós criamos, de certa forma, essa barreira de frequência a partir da... Peraí, vocês estão vendo qual guia? Tá certo. A partir da nossa recepção e aceitação dos estímulos externos, do medo, da escassez, né? De todas essas emoções de baixa frequência. Então, o jogo é muito esse. A gente percebe que, hoje tendo essa clareza, o jogo é esse. A gente recebe informações e estímulos para ativarmos esse tipo de emoção. Então, a gente recebe, por exemplo, um estímulo de que tal local é violento. E aí aquilo, pela nossa construção, pelo nosso treinamento, pela nossa programação mental ao longo da vida, a gente entende que, se lá é violento, qual que é a emoção que eu tenho que ativar relacionada àquele local? Medo.
né? Então, aí, essas ativações, essas frequências que a gente ativa e sustenta, elas criam essa barreira de frequência densificada ali, né? Essa barreira que não é que ela nos impede, porque não é que ela nos impede, mas ela se torna um grande desafio, um obstáculo para acessarmos o que está para além dessa barreira de frequência. E aí a gente precisa, por isso que, se a gente começa a ativar mais emoções de alta vibração, essa barreira ela vai se desfazendo, ela vai se diluindo, né? Porque vamos imaginar, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, e aí 5 bilhões ativam medo. Aí, de repente, os 5 milhões começam a eliminar esse medo, ativar amor, ativar coragem, ativar alegria. Vai mudando essa barreira de frequência, vai mudando esse vórtex coletivo, percebe? E então a quarentena ela tem relação com isso, primeiro, né? A quarentena tem relação com o fato da gente não ter cultura de relação interestelar. Nós não sermos um povo que tem conexão aberta e relação direta interestelar, para além Terra, ok? Dúvidas aqui, gente? Por enquanto? Não, né? Pode falar. Lívia, essa quarentena sempre existiu ou ela foi decretada em algum momento mais atual? Então, não sei te responder isso agora. Tá. Não tenho essa informação agora para te passar. Porque parece que a confederação, a federação, não queria, de alguma forma, que a Terra pudesse receber naves, não é? Então, não é que não queria no sentido que está aqui, não é que ela não queria, é porque assim, o fato de a gente estar na quarentena, os seres que querem trabalhar aqui precisam respeitar a quarentena. Então, se a gente é um povo em quarentena, que não tem esse contato, os seres têm que respeitar isso. Então, eles não podem simplesmente aparecer com a nave deles. Entendeu? Não é que porque é pelo fato da gente estar em quarentena, a gente ser um povo em quarentena. E aí, essa questão de estar em quarentena, o que acontece? Tem planetas que os dirigentes do planeta escolhem deixar o planeta em quarentena. Isso, por exemplo, no Star Trek é mostrado. Eles foram fazer expedição em um planeta que estava em quarentena, que não tinham vivência intergaláctica. Aí eles entraram em contato com o responsável, né, assim, com a pessoa mais poderosa lá, com uma cientista também, e falaram, olha, a gente está aqui para estabelecer o primeiro contato, vamos para organizar, darará, explicaram. E o representante lá do planeta falou que não queria, que era melhor não. Que ele acreditava que ia chocar muito, que ia ter, enfim, ia perder o controle, a gestão da coisa, né? E aí decidiram que não. A cientista não aguentou que seguir junto com a nave, porque ela viu que a vida era muito mais do que aquilo que ela estudava, ela enquanto cientista. Ela ficou na nave, foi embora com o pessoal do Star Trek, e o cara voltou para o planeta e a vida no planeta continuou como se nada tivesse acontecido, de alguma forma. Então, tem essas questões aí relacionadas a isso, mas eu entendo que tem uma profundidade no sentido de quando que isso surge aqui na Terra, porque quando a Terra surgiu, ela não estava em quarentena, né? Então veio depois quem estava responsável, quem estava fazendo a gestão do planeta, a gestão manifestatória aqui do planeta, decidiu jogar este jogo de criar esta barreira de frequência densa que dificulta, né? Que é um desafio
para se acessar a vida interestelar. Não é impossível, mas é desafiador. E o grande ponto, o grande questionamento da briga, entre aspas, aqui, é que, bom, o jogo é o seguinte: você entrou nesse planeta, a gente que manda nesse planeta, aí a gente quer fazer o seguinte, tudo bem, você vai participar do jogo, quando você entra lá, você esquece tudo, e aí, quando você vai ter ciclos, né? Esses ciclos, quando você termina um ciclo, se você conseguir manter aí a sua consciência, tudo bem, você não precisa voltar. Mas se você não conseguir manter sua consciência, existe um programa espiritual nesse jogo. Então, que era a roda de Sansara, era, né? O processo. Só que aí é o seguinte também, como a gente é de serviço a si, a gente precisa de se alimentar. Então, a gente vai jogar estímulos para vocês ativarem frequências que nos alimentam. Mas, tipo assim, se vocês conseguirem lembrar quem vocês são, tá tudo certo. Entendeu? O jogo é esse, você quer jogar? Aí a gente foi lá e falou o quê? Ah, eu quero. Tá, a gente não tinha juízo nenhum, né? Hã? A gente não tinha juízo nenhum, né? Juízo nenhum, entendeu? Então, tipo isso, entendeu, Rosana? Aí eu acho que essa questão da quarentena, ela teve início com esse movimento que a gente viu antes não de transformar, né? Mas que acabou fazendo o gradiente vibracional do planeta cair para 3D. Entenderam? A questão da coisa. O jogo é esse, mas tá tudo certo. Se você lembrar quem você é, a gente só vai jogar estímulo. Você pesca se você quiser. Entendeu? Você pesca se você quiser. Agora é o seguinte, a gente domina os meios de comunicação, a gente domina a economia, a gente domina as coisas que dominam o planeta no viés que a gente quer inserir, que é a competitividade. Então, vocês, entendeu? A gente vai colocar as nossas regras aqui do jogo, o nosso jogo, mas se tu lembrar quem que você é, tá, beleza. E aí, então, vem isso, né? Vem isso daí. Eu trouxe também aqui, eu achei essa imagem de 80 UFOs que já foram avistados, né? O formato deles, por conta do que ele estava falando ali, do formato das naves e tudo mais. Então, aqui tem 80 formatos. Lembrando que, se a gente tem uma nave forma pensamento, então, por exemplo, essa nave aqui, ela pode ser a mesma que essa daqui, assim, porque se é forma pensamento e eu posso plasmar o que eu quiser, pode ser o mesmo material, pode ser a mesma nave, só que aí eu quis plasmar assim, depois eu quis plasmar assim, entendeu? Pode ser, pela descrição que Rá está trazendo aqui, já que em termos da forma pensamento, isso aqui está lá no material que está aí para vocês no Classroom, tá? Depois vocês podem olhar com calma. Então, já que quando eles falam aqui, né, que deixa eu só voltar um pouquinho aqui sobre isso. Outras naves podem tomar a forma desejada, através do uso de mecanismos de controle de pensamento. Então, se elas podem tomar a forma desejada, então pode ser ali que 10 delas, 10 tipos de nave aqui, sejam, na verdade, a mesma nave plasmada de uma outra forma. Bom, mas aí, então, ele vai aprofundar nessa questão. Aí ficou claro, Rosana, a questão da confederação? Não é que ela não quer que... Ela está zelando, ela zela pelo cumprimento ali da lei do amor, do entendimento. Então, se nós somos um povo em quarentena, as naves precisam respeitar isso, os seres, né? Quem vem precisa respeitar isso. Mas, às vezes, acontece de falhar a questão, né? E aí ele pergunta, o questionador, quem que faz esse pedido, então, para entrar, né, ou para quebrar? Mas lembra que a gente viu, me veio uma outra coisa aqui, lembra que a gente já viu em sessões anteriores
que a consciência Ra explicou para gente que essa quarentena nossa, ela pode ser quebrada sim, e ela não é que ela é quebrada, ela de alguma forma é quebrada, que a confederação permite, não é a confederação, como é que chama o negócio de Saturno? Esse conselho lá de Saturno, por meio do contato mental. Então, assim, por exemplo, a consciência Ra tá ali falando com a Carol, é uma quebra de quarentena, entre aspas, percebe? Então, seres de serviço a outrem que querem vir trabalhar, que querem vir fazer as coisas aqui na Terra, eles têm a permissão, lembra que a gente viu isso, a partir de um determinado ano, não sei se foi 2012, a gente pode até resgatar isso depois, eles foram permitidos de quebrar a quarentena dessa forma, por meio de formas de pensamento nesse sentido, através da mediunidade, aparecendo na meditação e tudo mais. Lembram disso? Que a gente viu isso? Né? Então, isso é uma quebra de quarentena. Agora, essa questão de aparecer nitidamente, plenamente, me dar roupa a todo mundo, né, com a nave e tudo mais, aí esse tipo de quebra de quarentena precisa ser aprovado lá pelo Conselho do Saturno e tudo mais, não é ainda algo completamente aberto, mas os donos do jogo, muitas vezes, se aparecem. E ele vai falar um pouco disso. Aí o questionador está perguntando, quem que faz esse pedido? Aí Rafa falou, não entendi, reformou. Aí o questionador, eu não entendi direito, como a confederação impede uma carruagem de oro de penetrar a quarentena? Quais ações eles? E aí ele fala, eu sou Ra. Existe contato no nível de forma de luz ou existência em corpos de luz, dependendo do nível de vibração do guardião. Então aí, a gente também tem clareza de que o contato, né, a conversa, não necessariamente fisicamente, né, como a gente entende aqui. Muitas vezes é por meio de hologramas. Entendeu? Formas de luz são hologramas. Dependendo, né, do nível de vibração do guardião. Essa varredura dos guardiões alcança os campos de energia de sua terra na tentativa de se tornarem cientes de quaisquer entidades que se aproximem. Uma entidade que está se aproximando é aclamada em nome do Criador. Qualquer entidade, então, aclamada, é banhada no amor-luz e irá, por livre-arbítrio, obedecer à quarentena devido ao poder da lei do Uno. Questionador, o que aconteceria à entidade se ela não obedecer à quarentena após ser aclamada? Eu sou Ra. Não obedecer à quarentena após ser aclamada, no nível do qual nós falamos, seria equivalente a você não parar ao andar em direção a uma parede sólida de tijolos. Ou seja, se você não obedece à quarentena, dá ruim para você. É algo que, tipo assim, você está dando tiro no próprio pé. Não tem jeito, você está de tiro no próprio pé. Porque aí eles vão dizer, o questionador pergunta, mas o que aconteceria se a entidade fizesse isso? O que vai acontecer à sua carruagem? Aí Ra responde, o Criador é um ser. O nível vibratório daqueles capazes de alcançar os limites da quarentena é tal que, ao ver a rede de amor-luz, é impossível quebrar esta lei. Portanto, nada acontece. Nenhuma tentativa é feita. Não existe confronto. Os únicos seres capazes de penetrar a quarentena são aqueles que descobrem janelas ou distorções no contínuo de espaço-tempo que envolvem os campos de energia do seu planeta. Através dessas janelas, eles vêm. Essas janelas são raras e imprevisíveis. Ou seja, tem lacunas. Como a gestão de qualquer negócio. Tem lacunas aí.
mas que não é... Aí ele vai até perguntar, né? Não é o caso, por exemplo, da escolha, a gente vai lá, porque a gente quer fazer isso. Ele fala que essa questão de respeitar a lei do uno, do amor e entendimento e tudo mais, ela é como se fosse uma premissa de manifestação nesse universo local. Né? Vamos falar do universo local. Então, uma premissa de manifestação no universo local. Então, é simplesmente assim, olha, aqui estamos chegando, aqui vocês estão chegando aqui, beleza, aqui é um planeta em quarentena, tá? Então, aqui os seres sabem isso apenas, isso aqui eles não sabem ainda. Beleza. Quer trabalhar aí, pode trabalhar aí, respeitando essa questão da quarentena. Se eu não respeitar a questão da quarentena, eu sei que é um tiro no meu próprio pé. Tá? E aí nenhum coletivo de seres quer dar um tiro no próprio pé com o nível consciencial que eles têm. É diferente da gente, né? E Mas, aqui, Lívia, hã? você acha que... Tá me ouvindo? Tô. Essa questão hoje, né? Porque isso aí é em 81, né? Trazendo isso para hoje, você acha que isso está sendo suspenso? Então, foi em 81, mas lembrando que para eles é passa tudo o ao mesmo tempo. tempo, Uhum. Sim. né? Então, assim, o que acontece? A quarentena, em termos dessa questão do movimento de visualizar plenamente, né, uma nave e tudo mais, o que pode estar acontecendo é que mais janelas, né, o fato da barreira pode estar sendo reduzida, mas, assim, eu não tenho informação de que foi autorizada a quebra plena da quarentena, por exemplo, entendeu? Isso eu não tenho essa informação, não tenho esse conhecimento, e eu não acredito que tenha sido ainda. Mas, inclusive aqui, a Consciência Rá vai explicar que muitas das naves que aparecem são nossas mesmo, não são de fora. E aí que Nossa, tá. que você fala seres estelares Nossa, que do estão aqui? planeta. Não, Ah, tá. nossas, feitas por nós, que tem Entendi. várias, né? Então, muitos eles vão comentar isso aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, exatamente aqui. Mas deixa eu ver essa pergunta aqui antes, que já vai responder o que você fez. Questionador, isso seria responsável pelo que chamamos de ondas de OVNIs, onde um grande número de OVNIs aparecem como em 1973? Aí o Ra, isso está correto. Ou seja, um grupo de OVNIs conseguiu passar numa janela. E aí ele apareceu para todo mundo. Mas isso, como eles falaram aqui, é raro e imprevisível. Então, pode ser que não era nem desejo deles, e aí teve a janela e apareceu. Por quê? Porque eles ficam aqui em outra frequência para a gente não ver. Aí o questionador vai perguntar sobre isso. Então a maioria dos OVNIs que vemos nos nossos céus é do grupo de Órion? Eu sou Ra. Muitos dos vistos em seus céus são do grupo de Órion. E aí, por que a gente vê do grupo de Órion? Porque eles estão no comando do jogo. Né? Elas enviam mensagens. Algumas são recebidas por aqueles que são orientados na direção do serviço a outro. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, ele vai falar que sim, muitas são do grupo de Órion, mas tem também aqueles que são da Confederação e outras que são nossas, tá? E aí, ele vai explicar cada uma. Então, vamos entender cada uma aqui, que eu acho que essas informações são interessantes. Então, por exemplo, as do grupo de Órion, elas enviam mensagens. E algumas dessas mensagens são recebidas por pessoas orientadas ao serviço a outrem. Por quê? Porque às vezes falta esse discernimento. É o que veio sendo dito para a gente, olha, atualmente já se tem trabalhado mais nessa questão do discernimento. A mensagem que você está recebendo, ela é do serviço a outrem ou do serviço a si? Né? Como você percebe isso? A emoção que ativa em você. Começa a questionar sobre energia crística, começa a questionar a relação com essa energia.
Por aí vai, tem várias né, técnicas, vamos dizer assim, ferramentas para te auxiliar nisso. Por quê? Porque quando essas mensagens chegam a pessoas de serviço a outrem, elas são alteradas para elas serem aceitáveis por essas entidades de serviço a outrem, enquanto avisam sobre dificuldades à vista. Então, aqui, o que me veio à mente? Por exemplo, tem pessoas que são do serviço a outrem, elas querem falar do que elas estão visualizando de catástrofe para prevenir as pessoas. Elas acham que é isso, né? Elas acham, não, eu tenho que falar essa catástrofe que eu visualizei aqui para prevenir as pessoas. Só que, veja, na medida em que ela comunica a catástrofe, ela já cria um estímulo de medo. Ela já cria... Por quê? Esse estímulo que é dado, essa informação, essa mensagem que é enviada, traduzida dessa forma, como se fosse um cuidado, um zelo. Gente, presta atenção, vai acontecer isso, então não vai para esse lugar, e aí as pessoas começam a ficar com medo, vai fazendo o quê? Colapsando aquele acontecimento. Quando o grupo envia a mensagem, o colapso manifestatório da função de onda daquilo ainda não está estabelecido. Mas na medida que as pessoas vão acreditando na informação, vai colapsando a função de onda e vai transformando aquilo numa realidade para nós. Né? Fica claro isso? O trabalho deles é muito fácil, né? E vocês estão entendeu? Assim, O trabalho deles é facílimo. Vou jogar o verde. Se colher, entendeu? Vou jogar Só que verde. colhe toda hora, né? Colhe toda hora. Por que colhe toda hora? Porque a gente foi programado para colher. A gente foi programado por meio do nosso sistema educacional, sistema econômico-financeiro, sistema social, sistema cultural. Né? Tem toda uma estrutura de programação para que a mensagem enviada automaticamente se converta na emoção que ele quer. Por exemplo, a neurociência estuda isso. Se eu quero estimular o prazer no indivíduo, eu vou jogar que tipo de mensagem? Se eu quero estimular a compaixão no indivíduo, eu vou jogar que tipo de mensagem? Para ativar o que no cérebro dele que, então, se manifesta em compaixão? A neurociência já traz isso, né? Mas porque a neurociência também já usa essa própria estrutura que a gente foi programado. Por que se eu coloco uma mulher pelada com a cerveja, a conexão é de prazer? Porque estruturalmente a gente já foi programado mentalmente para isso, né? Então, é nesse sentido aqui o ponto. E aí, as pessoas que são de serviço a outra em captar essas mensagens, fazem essa alteração para que a mensagem se torne aceitável nesse sentido. Eu tenho que avisar para as pessoas tomarem cuidado, para elas se atentarem, para elas se prepararem e tal, né? Então, olha só, isso é o máximo que as entidades que servem a si podem fazer ao encontrar aqueles que desejam servir a outra. Está aqui. Isso é o máximo que eles fazem com relação a essa mensagem. Agora, os contatos que o grupo considera mais úteis à sua causa são aqueles feitos com entidades direcionadas ao serviço a si. E existem muitas entidades, forma pensamento, em seus céus, que são de natureza positiva, como a gente entende, e são as projeções da confederação. Tá? Outros avistamentos, ou seja, aquelas que são positivas que estão em nosso céu, são projeções da confederação. Não é a própria estrutura da confederação, é projeção. Outros avistamentos são devidos à visualização inadvertida do mecanismo óptico de suas pessoas de armamentos de seu próprio governo. Então, eles estão explicando aqui, né, o que se vê nos céus e tudo mais.
Ou seja, se a gente for pensar em toda a temporalidade para nós em anos da existência do planeta e também pensar no quantitativo de comunidades estelares que existem, o que a gente viu até hoje é nada. Né? E aí esse movimento da transição, esse movimento esse movimento agora da colheita e tudo mais, ele também pede estratégias diferenciadas. Então, Ana, pode ser sim que a quarentena esteja mais flexível de alguma forma, só que entendendo que a gente tem que ter esse cuidado, né? Será que realmente é algo que está vindo nessa perspectiva da contribuição ou para gerar o medo? Porque quem tem livre acesso no sentido da coisa são os donos do jogo. A confederação e os seres de serviço a outrem, eles quebram a quarentena por meio de conexão telepática, das formas de pensamento, durante as nossas meditações, né? Durante o sono, por meio de sonhos lúcidos. Isso tudo é conhecido por eles. Isso tudo está... o grupo de Orion também sabe que isso é feito. Né? Isso está às claras lá, é uma regra, todos sabem. A gente é que fica aqui, o negócio é aqui. Se a maior parte dos indivíduos no planeta não acreditam, não tem essa clareza, eles ainda precisam respeitar essa quarentena. E se for o movimento, se a estratégia for, vamos começar a aparecer para ver o que acontece. Lembra que eu comentei da mensagem lá no grupo que eu fazia parte? Se a gente desligar o véu amanhã, como que vocês vão se comportar? Isso é a quarentena. Então, se a gente, né, se acabar essa quarentena, como é que vai ser? Como é que vocês vão se sentir? Como é que vocês vão se comportar? Então, isso tudo, essa pergunta mostra o respeito à quarentena. Mostra esse respeito à lei estabelecida, né? De certa forma. Bom, então, ele continua. Qual o grupo que contatou o tal do Henry Puharich em Israel em torno de 1972? Que é o rapaz que queria participar, que a consciência não deixou participar ali do grupo, que ele já foi um contatado, enfim, né? E aí Ra falou que não ia responder, porque isso poderia causar distorções no futuro do Henry. E então, porque ele é necessário que cada ser seja, né, use livre o completo discernimento a partir do self do todo, que está no coração do complexo de mente, corpo e espírito. Então, o que ele quis dizer? O Henry teve a experiência dele, e ele é que vai discernir se que a experiência que ele teve, as informações que ele recebeu, são de serviço a outra ou de serviço a si. A consciência Ra não vai falar. Porque se a consciência Ra vir e falar assim, foi do grupo de Orion, pronto. Então, já toma por terra, não quero saber dessa informação, já vou pensar a informação de uma outra forma. Foi dos pleiadianos, foi do... Então, eles não vão falar, e tem uma outra parte aqui também que eles se eximem disso e explicam. O questionador. Isso também se aplica para responder quem estava contatando o grupo no qual eu estava originalmente em 62? Aí a consciência Ra responde. Essa a gente pode responder. O grupo contatado era da confederação. Porque a consciência Ra, ela faz parte ali do complexo da confederação, né? Ela está aliada à confederação. Questionador. Eles tinham alguma de suas naves na nossa área naquele tempo? Eu sou Ra. Não era nave, era uma forma pensamento. Questionador. Você mencionou que os cruzadores de Orion, quando eles penetram a rede, fornecem informações tanto técnicas quanto não técnicas. Nós sabemos o que você quer dizer com informações técnicas, mas qual tipo de informação não técnica eles dão àqueles que contatam?
Estou correto ao supor que tudo isso é feito através de comunicação telepática? Eu sou Ra. Isso está correto, através da telepatia. Aí eu grifei aqui por quê? Porque recentemente tem me dado muita vontade de treinar telepatia. Porque, principalmente, 3 dias de escuridão, gente, se a gente tiver comunicação telepática, resolve muita coisa. Você não precisa de energia externa a você para se comunicar. Então, Lívia, eu acho muito que a gente tem que treinar a telepatia. Nós somos capazes disso. Né? Nós somos capazes disso. Nós temos que treinar. Por exemplo, quando eu fiz o meu curso da visão remota, é uma forma de telepatia, de certa forma. Né? É uma forma de você... Porque você, na visão remota, você aprende a visualizar outro local. E o que tem no local, estando onde você está. E você descreve os detalhes e tudo mais, né? É como se fosse uma viagem astral, uma viagem, enfim, chama visão, né? A visão remota, mas que é uma forma. A gente ainda não aprofundou, por exemplo, nesse processo de visão remota, eu chegar lá e interagir com outra pessoa que também está fazendo a visão remota, vai ser uma conversa, né? Então, eu acho muito que a gente tem que desenvolver essas nossas habilidades. Fazer mesmo, treinamento disso. Então, a filosofia da lei do Uno, então isso está correto, através da telepatia. A filosofia da lei do Uno, com a distorção do serviço a si, é promulgada. Em grupos avançados, então, por exemplo, gente, a filosofia da lei do Uno com a distorção do serviço a si é promulgada. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei com vocês, de que, que o exemplo que eu dei do Star Trek no planeta que estava em quarentena, né? Que não tinha contato. O gestor do planeta, ele pensou, na perspectiva dele, ele estava agindo com amor ao pensar que, gente, se o povo souber disso, eles vão morrer, eles vão se matar, eles vão entrar em guerra, eles não vão se aguentar. Eles não têm estrutura para isso. Então, eu não vou permitir que isso aconteça com o meu povo. Eles estão sob a minha gestão. Eu sou responsável por eles. E eu decido por eles. Não vai... Entende? Então, é uma distorção da lei do Uno, porque a perspectiva, se você for ouvir a narrativa tem lógica para eles. Tanto é que a gente vive essa narrativa há não sei quantos milhões de anos. E ela tem todas as conexões de lógica. Né? Então, em grupos avançados, então vejam só, em grupos avançados de quê? De iniciação, de conexão, de consciência dessa vida intergaláctica, existem rituais e exercícios dados, e estes têm sido escritos bem como as entidades orientadas ao serviço a outrem têm escrito a filosofia promulgada por seus professores. Então, se a gente for pensar, a filosofia da lei do Uno com a distorção do serviço a outrem, vai tratar o quê? Vai dizer o quê? Gente, nós precisamos amadurecer. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas criações, pelo que a gente vivencia. Vamos, então, resgatar isso em nós, para cada um fazer o seu movimento e a gente conseguir ter uma força coletiva juntos nesse sentido. Entende a diferença de ter uma pessoa falar assim, eu estou fazendo a gestão desse grupo, eles são minha responsabilidade, meus filhos, né? Eu que cuido deles. Eles não têm condições de cuidar de si sozinhos, eles são muito infantis, né, imaturos. Então, é a mesma lei, mas uma distorcida para o serviço a si, da outra forma para o serviço a outra. A filosofia diz respeito ao serviço de manipulação de outrem para que eles possam experimentar serviço na direção de outrem.
Então, através dessa experiência, se tornarem capazes de apreciar o serviço a si. Vamos dar exemplos? A pessoa começa o movimento, igual tá aqui, ó, a gente está aqui nesse nosso movimento. Eu estou aqui, o meu viés é serviço a outrem. Então, a gente está aqui fazendo esse movimento. Aí tem vocês. Aí lá no grupo, as pessoas falam, Lívia, muito obrigada, nossa, que maravilhoso. Lívia, mas que conhecimento, né? Começam a trazer isso para mim. Aí eu começo a experimentar um poder. E eu começo a me sentir líder de um grupo. E aí eu começo a pensar que eu tenho que manter este grupo comigo, aumentar este grupo. Ou seja, eu estou passando a apreciar o serviço a si. Então, olha como é sutil a coisa. Né? E a gente tem que estar muito vigilante para não cair. Eu olhar um monte de mensagem falando, Lívia, você é maravilhosa. Lívia, muito obrigada. Não? Quem que não quer ouvir isso na condição humana? Na verdade? E rapidamente a gente começa a pensar, tá vendo? Eles precisam de mim. Rapidamente. Nossa, eu sou estrela, eu sou famosa, eu sou tudo, eu sou, né? Essencial. E aí você, essencial. E as pessoas, né, esse grupo não vai viver sem mim. Então eu preciso todos os dias alimentar este grupo. Eu preciso todos os dias trazer algo para eles, porque a energia dele, aí começa o serviço assim, ó. A energia deles me alimenta, então eu tenho que jogar a isca para eles, vocês pegar, entendeu? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Bom, Que é o que acontece com todas as religiões, né? Por Tudo cai enquanto, nisso, né? acontecendo, né? Não só as religiões, as pessoas que começam, às vezes, um trabalho bacana, elas... Não, até em grupos, falam assim, grupo de estudo, qualquer coisa, né? Grupo de estudo e tudo mais, vai nesse ponto aí, né? Então, por exemplo, eu que estou fazendo esse movimento aqui porque é uma coisa que eu quero, que faz sentido para mim, eu tenho que me policiar várias vezes, né? Às vezes uma pessoa sai lá da comunidade, eu quero entender por quê. Aí a pessoa, porque agora isso aqui está fazendo sentido para mim. Ótimo, se está fazendo sentido para você, está contribuindo, excelente. Igual o pessoal vai perguntar, Lívia, pode postar tal coisa? Eu falei, gente, se contribui, pode postar. Quanto mais formas de contribuir tiver, melhor. Agora, uma pessoa que já está aqui apreciando o serviço a si, o que vai estar lá? Não pode postar coisas de outras pessoas. Não pode, né? Já começa a limitar ali. Não, só pode conversar sobre isso aqui, enfim. Então, a gente vai começando a perceber essas sutilezas da coisa. E, por exemplo, na hora que eu estiver voltada para apreciar o serviço a si, eu vou estar preocupada com o quê? Com a quantidade. Não vou estar preocupada com a qualidade. Eu vou falar que é isso aqui? Só isso aqui de gente? Não vou dar aula, então, não. Eu vou ter que pagar, então. Então, eu vou ter que pagar para aumentar a quantidade de pessoas. E eu vou ter... Aí começa o jogo. Então, é isso que está falando aqui. Estas entidades, então, se tornariam orientadas na direção do serviço a si. E ainda manipulariam outrem. Porque ela se tornou orientada ao serviço a si e continua ali alimentando aquele grupo. As pessoas continuam ali. Para que, assim, elas, na sequência, possam experimentar o serviço em direção a outrem também. Então, vira um ciclo, um troço meio louco de movimento disso. Tá? Então, através da telepatia. E nós temos como acessar isso, né? Usar isso. Questionador. Esta seria a origem do que chamamos da magia negra? E Ra vai responder. Está parcialmente correto. É correto no sentido e incorreto no outro. Não é que é magia negra especificamente, mas também. O grupo de Órion tem ajudado os assim chamados negativamente orientados dentro dos seus complexos de mente, corpo e espírito.
que aí é então que ele está se relacionando a isso. Estas mesmas entidades estariam se preocupando com o serviço a si de qualquer maneira. E existem muitos nos seus assim chamados planos interiores que são negativamente orientados. E então disponíveis como professores interiores ou guias e assim chamados possuidores de certas almas que buscam essa distorção na direção do serviço a si. Respondeu, mas assim, para a gente mesmo, resumidamente, é o seguinte, não é só isso, né, que a gente acabou de dar o exemplo aqui. Também é voltado para essa questão da magia negra, mas não só isso. Tem outros seres também nessa forma de serviço a si, que se posicionam também como se fosse serviço a outra, mas na verdade é serviço a si, por aí vai. O grande ponto aqui, por exemplo, gente, é quando aquele trabalho da pessoa passa a ser o ganha-pão dela, ela entra novamente no jogo, de certa forma. Porque ainda é um peso muito grande, assim. Aí a gente já percebe essa necessidade de limpeza dessa crença. A limpeza dessa crença. Bom, é possível que uma entidade aqui na Terra esteja tão confusa ao ponto de chamar por ambas a Confederação e o Grupo de Órion de forma alternada, um depois o outro, aí inaudível, de volta para inaudível? Eu sou Rá. É inteiramente possível para o canal dessintonizado, como você chama este serviço, receber ambas comunicações positivas e negativas. Se a entidade na base desta confusão é orientada na direção de serviço a outrem, a entidade começará a receber mensagens de destruição. Vocês conhecem gente assim, né? Médiuns que ficam nesse movimento. Gente, ó, recebi aqui, sonhei que tal fulano vai morrer. Sonhei vai acontecer um evento. Sonhei que vai acontecer um evento, que tal catástrofe vai acontecer. Então, é alguém direcionado ao serviço a outrem, mas que não tem discernimento da mensagem que recebe, e aí, né, ela vê dessa forma. Se a entidade na base do complexo de existência é orientada no sentido do serviço a si, os cruzadores, que neste caso não acham necessário mentir, irão simplesmente começar a dar a filosofia que estão aqui para dar. Muitos dos seus, assim chamados, contatos entre suas pessoas são confusos e autodestrutivos, devido aos canais serem orientados na direção do serviço a outrem, mas no desejo por provas estavam abertos a informações mentirosas dos cruzadores, que então foram capazes de neutralizar a efetividade do canal. Então, a questão da humanidade é ainda muito fortalecida em nós, né, em nós enquanto indivíduos. O que eu quero dizer na humanidade fortalecida? A programação que a gente recebeu, a nossa incapacidade de entender que o jogo pode ser diferente, igual quando eu trouxe aqui. Gente, o paradigma da competitividade é um. Existe outro paradigma da coexistência que também é viável, ele também é possível. Tem pessoas que não acreditam, que acham que é impossível, que não tem realmente recurso para todo mundo. Então, quando a pessoa já pensa assim, não tem recurso para todo mundo, ou só existe forma de competição, para eu ganhar, o outro tem que perder, se a pessoa acredita que só existe essa forma, ela já está aberta a essas informações. Por quê? Porque se ela recebe, por exemplo, uma informação de que, olha, pensa positivo, porque isso plasma uma realidade diferente. Ela pode até visualizar um planeta melhor, cooperativo, e ela vai pensar assim, não, mas isso não é possível. Porque as pessoas são más, porque as pessoas... já começa toda aquela programação, ela não consegue quebrar.
né? Então, as pessoas se tornam o quê? Confusas e autodestrutivas. Então, eu conheço pessoas que são, né, médios, fantásticos, têm acesso fantástico, mas que estão afundadas nesse desespero. Ah, porque vai ser horrível, porque vai ser horrível. Falei, gente, no meu caso aqui vai ser o que eu quiser ser. Vai ser o que eu quiser que seja aqui para mim. Não é o meu movimento entrar nessa onda. Não é o meu movimento. Mesmo que às vezes, e obviamente, cada vez mais que meu canal se abre, cada vez mais que eu fortaleço a minha atuação no serviço a outrem, obviamente, eu sou alvo, né? Obviamente. Então, são coisas que diariamente eu tenho que estar meditando, trabalhando, observando, me vigiando o tempo todo, o tempo todo. Mas que também só é atingida se você permitir, né? Exatamente. O nosso ponto é aquilo que eu chamo de sanfona emocional. E a transmutação mental, ela está nessa perspectiva de eu conseguir manter um nível emocional único para eu evitar de acessar as frequências as vibrações de baixa frequência. É um exercício, gente. E assim, é desafiador. É, né? Eu mesma, Kais, aqui, por isso que é importante estar sempre fazendo limpezas, ativações de proteção. Tudo isso é fundamental para que você consiga, cada dia mais, aos pouquinhos, ir estabelecendo essa manutenção do nível vibracional. Aí o questionador pergunta, a maioria dos cruzadores é de quarta densidade? Eu sou Rá. Existe uma maioria de quarta densidade, isso está correto. Maioria, não quer dizer todos, né? Porque a gente sabia que o grupo de Órion estava ali na quarta densidade. O indivíduo na quarta densidade normalmente aparece ou eles são normalmente visíveis para nós? Eu sou Rá. O uso da palavra normal é um que confunde o significado da questão. Deixe-nos reformular por clareza. A quarta densidade é, por escolha, veja, por escolha, não visível à terceira densidade. É possível para a quarta densidade ser visível, mas ela escolheu não ser. Entretanto, não é escolha da entidade de quarta densidade ser visível devido à necessidade de concentração em um complexo vibracional consideravelmente difícil, que é a terceira densidade que você experimenta. Então, tem as limitações. Ela pode ser visível? Pode, mas no nosso caso aqui não tem como ela ser por conta disso, desse desafio da densidade que a gente experimenta de terceira, né? Da terceira densidade. Existem indivíduos da Confederação ou de Órion vivendo na Terra? Eu sou Rá. Vivendo na Terra, visíveis a nós e importantes em nossa sociedade neste momento, andando entre nós? Eu sou Rá. Não existem entidades de nenhum dos grupos andando entre vocês neste momento. Entretanto, os cruzadores de Órion usam dois tipos de entidades para cumprir suas ordens, digamos. O primeiro tipo é uma forma pensamento. O segundo, um tipo de robô. Você poderia descrever o robô? Eu sou Rá. O robô pode se parecer com qualquer outro ser. É uma construção. Aí vem aquela... o Rodrigo Roma, ele fala muito de que mais de 70 e tantos % é bot no planeta, né? Então, quando eu li isso aqui, eu lembrei dessa fala dele. Questionador, o robô seria o que é normalmente chamado de homens de preto? E Rá responde que não, não é isso. Aí,
O questionador esquece de perguntar, então, o que seria, mas aí ele vai para os homens de preto. Quem que são os homens de preto? Os homens de preto são um tipo de entidade, forma pensamento, que possui um certo estado do ser em sua composição. Eles possuem certas características físicas dadas a eles, entretanto, sua verdadeira natureza vibratória não possui característica vibracional de terceira densidade. E, portanto, eles são capazes de se materializar e desmaterializar quando necessário. São todos estes homens de preto, então, usados pelos cruzadores de Órion? Isso está correto. Então, eles servem aos cruzadores de Órion. E aí, no caso, como eles servem, eles são usados pelos cruzadores de Órion, a gente pode entender, de certa forma, né, se a gente for pensar no filme MIB, Homens de Preto, o que acontece? Os Homens de Preto do filme, para a gente, eles são bonzinhos, né? Por quê? Porque eles estão protegendo a vida do planeta, como ela funciona. Não é verdade? Que o filme mostra. Eles protegem, né? Eles impedem que os alienígenas que querem, às vezes, destruir, fazer alguma coisa, eles querem manter o status quo do planeta. O filme, os Homens de Preto do filme. Mas para a gente, pra gente, eles são personagens bons. Os alienígenas que eles combatem é que são maus, né? E tem outros alienígenas que estão ali trabalhando junto com eles também. Então, quando eles trazem essa informação, e aí ele vai falar, né, que esses homens de preto, eles estão a serviço do grupo de Órion. Porque esses filmes já fazem parte da programação também, né? Pois é, para a gente entender, olha, eles são... A gente já é acostumando com isso, né? E acostumando, entender que manter o status quo da Terra é uma coisa boa também. Né? E qualquer aparição que possa acontecer ser considerada um ataque, né? A alienígena é ameaça, é por nós considerada ataca, né? Como um ataque. Questionador, se um viesse me visitar e eu o pegasse e eu trancasse em um armário, eu poderia mantê-lo ali ou ele desapareceria? Ai, gente, é porque Rá não está tendo a emoção aqui de deboche que a gente tem. Eu sou Rá. Depende do tipo de entidade que você pegar. Você é talvez capaz de perceber uma construção. A construção poderia ser mantida por um período breve. Apesar destas construções também terem habilidade de desaparecer. A programação dessas construções, entretanto, torna mais difícil para controlá-las remotamente. Você não seria capaz de pegar uma entidade de forma pensamento do tipo homem de preto, como você as chama. Então, né, nesse caso, não. Questionador. Isso seria contra a lei do Uno e eu cometeria um erro ao agarrar estas entidades? Então, olha isso daqui, eu destaquei, muito importante, já falei disso várias vezes. Não existem erros sob a lei do Uno. Não existe erro, são escolhas. E essas escolhas são formas de experimentação do todo. Quem estabelece o que é errado e o que é certo somos nós que vivenciamos uma dualidade cartesiana. Bem e mal, certo e errado, quente, frio, grande e pequeno. Não existe erro sob a lei do Uno. Questionador. O que eu estou dizendo é se eu estaria me polarizando mais na direção do serviço a si ou na direção do serviço a outra enquanto eu realizar esta ação de trancar uma forma de pensamento ou construção. E aí, Rá, novamente, vem dizer que você é que vai considerar essa questão por você mesmo.
E aí, claramente, quando diz isso, a gente entende que a consciência Ra é uma consciência de serviço a outrem. Porque se ela fosse de serviço a si, ela iria direcionar a resposta. Nós interpretamos a lei do uno, mas não a extensão de aconselhá-lo. Isso é um julgamento que você deve fazer internamente, porque isso faz parte do seu amadurecimento, do seu despertar, do seu trazer a consciência, do seu discernimento. Porque se você precisar da gente para saber o que é positivo e negativo, você nunca vai ser independente no sentido de se conectar com você mesmo, né? Bom, então eles foram curtos e diretos aqui. Questionador. Obrigado. Bem, você falou de andarilhos. Quem são os andarilhos? Ele falou de andarilho lá na outra sessão, lá tem muita sessão para trazer que falou, mas lembrou aqui agora. Quem são os andarilhos? De onde eles vêm? Eu sou Ra. Imagine, se desejar, as areias de suas praias. Tão incontáveis quanto os grãos de areia são as fontes da infinidade inteligente. Quando um complexo de memória social alcança o completo entendimento de seu desejo, ele pode concluir que seu desejo é servir a outrem, com a distorção no sentido de estender sua mão figurativamente, né? Porque não vai ter mão mesmo, a quaisquer entidades que chamem por ajuda. Estas entidades, as quais você pode chamar de irmãos e irmãs da dor, se movem na direção deste chamado de dor. Estas entidades são de todas as partes da criação infinita e são atadas, unidas pelo desejo de servir nessa distorção. No caso, eu acho que eu me enquadro nisso aí, porque pelo percurso que eu fiz no universo de Nebadon, só pode estar nisso aí, cara. Eu só posso estar nisso aí. Eu só posso estar nisso aí de ter escolhido isso, tá? Porque, assim, lá no curso que eu fiz, teve um momento, né, de canalização lá individual para cada um de nós, e aí nos é dito esse caminho, dessa chegada no universo de Nebadon, o caminho que fez. Então, pelos lugares que eu passei, para mim fica muito claro isso aqui. Né? E aí cada um pode analisar na sua perspectiva também. Porque, veja, né, esse movimento, por que eu tô fazendo esse movimento todo? Por que isso faz sentido para mim? Por que eu gosto de fazer isso? Né? Então, são coisas que começam nesse processo de autoquestionamento. Então, isso não é bom, não é mal, não é melhor, não é pior, é simplesmente porque é o que deseja. Chegou à conclusão que deseja fazer isso. E aí começa a fazer isso. São esses andarilhos, irmãos e irmãs da dor. Né? E tem milhões, vários. Ele vai falar aqui. Quantas delas estão encarnadas na Terra agora? Quantas desses irmãos, dessas entidades? O número é aproximado devido ao pesado influxo daqueles nascidos neste tempo, devido à necessidade intensiva de iluminar a vibração do planeta e assim ajudar na colheita. O número se aproxima de 65 milhões. Só que, e aí que vem, questionador, a maioria destes são da quarta densidade? De qual densidade eles vêm? Poucos são da quarta densidade. A maior parte dos andarilhos, como vocês os chamam, são da sexta densidade. 65 milhões de pessoas da sexta densidade. O desejo de servir deve ser distorcido na direção da grande pureza mental e o que você pode chamar de tolice ou bravura, dependendo do julgamento de seu complexo de distorção. O desafio, perigo do andarilho é que ele se esquecerá de sua missão.
se tornará karmicamente envolvido e assim será varrido para o turbilhão que ele encarnou para ajudar a destruir. Né? Que é o desafio do jogo. Que é o desafio do jogo. Qual que é o grande desafio do andarilho? Lembrar quem ele é. Lembrar por que ele está aqui. Esse é o desafio dele. Porque o jogo vai estimular ele a esquecer disso, a entrar na roda da samsara, a criar karmas. Como que a gente cria karmas? Se sentindo culpado por coisas que fez, guardando rancor das coisas que aconteceram. O que é o karma? É esse vínculo energético que a gente estabelece e mantém. O troço do karma é você manter o vínculo. Você estabelece e mantém. Entendeu? Por isso que o professor Hélio Couto fala da questão que o karma ele tem relação com esse magnetismo, com o eletromagnetismo. Então, eu estabeleço o vínculo e mantenho ele. Aí você constrói, aí se torna um karma. Quando você não faz esse vínculo, como é que esse vínculo se estabelece, gente? Conexão emocional. Como que o professor Hélio Couto fala que a gente consegue mudar uma situação passada? Não é que a gente vai mudar como que a situação vai acontecer. A gente pode mentalmente retornar à situação e mudar a emoção que a gente teve na situação. No momento. No momento. Uhum. Porque para nós, a emoção é a tradutora da vibração e a vibração é que é o quê? O movimento que gera o colapso da função de onda. Função de onda. E uma outra coisa, né? Hoje também num grupo que eu faço parte, uma pessoa postou que a importância de cada um se conectar consigo mesmo para definir o que é verdade para si, porque ela viu um vídeo de uma pessoa médium também, dizendo que aí a pessoa usando um instrumento dela, que não era o pêndulo, era um outro instrumento, perguntando se tinham pessoas de quinta densidade na Terra já, se já tinha gente de quinta. E aí a resposta foi que não tinha ninguém de quinta densidade na Terra. E aí ela falando, olha, eu estou trazendo isso, né, para cada um sentir sua verdade, porque assim, é algo que eu discordo. Aí eu falei, mas às vezes, aí eu olhando por um outro ângulo, que eu sou assim, eu tento olhar o problema e ver assim, quais são as possíveis soluções dentro do que eu tenho de conhecimento. Aí eu olhei por outro ângulo e falei assim, olha, pode ser que não tenha ninguém de quinta, que tenha gente de quarta, de terceira, de sexta, de sétima, de oitava. É que realmente não tem ninguém de quinta. Só pulou a quinta, né? Entendeu? Pulou a quinta, não tem necessidade de ter quinta. Igual aqui, na conversa aqui, os andarilhos são de sexta. O grupo de Órion é de quarta. O planeta está em terceira. Tem ninguém na quinta aqui, não, ué? Que o Rá está falando aqui, ué? Tem ninguém na quinta mesmo, não, ué? A Terra, depois desse processo, ela também vai se estabelecer na sexta, pela informação que até o momento eu tenho. Então, né, olha a forma de olhar para a informação. Quer dizer que a pessoa está errada, que essa informação está errada? Se fosse uma consciência Ra respondendo, se o questionador perguntasse, tem pessoas de quinta densidade no planeta? A consciência Ra ia responder, não tem. Mas aí, ela não ia explorar a pergunta. A gente está acompanhando aqui, né? Se o questionador não perguntar, então tem de quais densidades? Aí ela vai falar, tem de terceira, de quarta, de sexta, de sétima, de oitava, de quinta especificamente não está tendo. Então, assim, a forma de olhar para a informação, né? De trazer isso. Eu já olharia dessa forma. Eu coloquei lá no grupo e falei assim, olha, talvez ela não esteja tão... A informação não esteja tão errada. Talvez realmente não tenha de quinta, tenha de outras. Né? Não quer dizer que tem que ter de todas.
Bom, o questionador continua, então. Então, o grande desafio do andarilho é se lembrar de quem é. O que uma dessas entidades pode fazer para se tornar karmicamente envolvida? Você poderia nos dar um exemplo? Eu sou Ra, uma entidade que age de uma maneira conscientemente desamorosa em ação para com outros seres pode se tornar karmicamente envolvido também. Então, ele deu um exemplo bem óbvio para não criar dúvidas, né? Então, ou seja, eu sou um andarilho, mas eu conscientemente decidi fazer mal para determinada pessoa. Pronto, já criei um karma ali. Já criei essa vinculação, né? Esse magnetismo. Por quê? Entrei numa frequência, entrei numa vibração disso e aí conectei. Então, essa é uma das formas. Eu acabei de ter um pensamento. Algum desses andarilhos tem transtornos físicos nessa situação da Terra? Eu sou Ra. Devido à extrema variação entre as distorções vibracionais da terceira densidade e aquelas das densidades mais densas, se você desejar, os andarilhos têm como uma regra geral alguma forma de deficiência, dificuldade ou sentimento de alienação que é severo. As mais comuns dessas dificuldades são a alienação, a reação contra as vibrações planetárias por distúrbios de personalidade, como você os chamaria, e transtornos do complexo do corpo, indicando dificuldade em ajustar as vibrações planetárias, tais como alergias, como vocês as chamariam. Então, tem algumas vivências que são relacionadas à manifestação do andarilho. E nem todas nessa perspectiva, por exemplo, emocional e tudo mais, né? Então, esse é um grande desafio. E que aí aqui ele não fala muito, mas eu acredito que se perguntasse mais sobre isso, muitos dos andarilhos podem ter cometido suicídio. Por não suportar, né, essas distorções. E eu digo isso porque eu, por exemplo, na minha vivência, eu ficava, tipo assim, gente, mas não faz sentido nenhum para mim a forma como essas pessoas pensam. O que eu faço? Eu sou a louca? Eu me encaixo? Como é que eu faço? E aí, quando eu lembro a primeira vez que eu fiz uma consulta com a minha terapeuta, que era de mesa quantiônica, ela falou, porque eu não sei o que significa isso, esse negócio do grau. Ela falou, porque você é grau 7, a maior parte do planeta é grau 4. Aí eu falei, então eu tô ótima que eu não cometi suicídio até hoje, né? Que eu não me matei até hoje, que eu tô 7 no planeta que é 4. A situação tá meio complicada. Eu falei com ela, tá ótimo, então, que eu consegui desde 85 que eu nasci, tá aqui ainda manifestado até o momento. Porque existe esse desafio de você, porque naturalmente, nós, enquanto seres sociais, buscamos nos agrupar. Nós buscamos nos agrupar para que a gente fortaleça o que faz sentido para a gente, se sinta pertencente. Só que se eu estou num contexto rodeada de pessoas que o que elas pensam faz sentido zero para mim, eu vou pertencer aonde? Eu vou me conectar com quem? E aí, se eu não me conecto com ninguém, eu começo a questionar a mim mesmo. Então, será que o que eu estou pensando é loucura? Porque só eu que penso? Entende? A gente precisa do grupo para criar uma validação, de certa forma. E esse movimento de grupo é natural para a gente. A gente não está aqui no processo de despertar para ir caminhando de volta para a mônada, supramônada, que são coletivos. Então, são coisas que, esses desafios trazidos para os andarilhos. Existe uma melhor forma para essas entidades se curarem de seus transtornos físicos? Eu sou Ra. Essa será a última questão completa desse tempo e espaço. Então, quer dizer, tem como se curar os andarilhos? A distorção da autocura se resulta da realização da inteligência infinita latente no interior. Isto está bloqueado, de alguma forma, naqueles que não estão perfeitamente balanceados em complexos de corpos.
Então, aqui, por que eu destaquei? Que seja, né, às vezes, não que seja uma deficiência explícita, mas assim, a própria alimentação, a forma como a gente cuida do corpo, da atividade física. O que ele está dizendo aqui? Você pode fazer isso, realizar isso por meio da inteligência infinita latente no interior de todos. Só que, de certa forma, isso está bloqueado naqueles que não têm o complexo de corpo balanceado. Isso inclui a mente poluída, o corpo poluído. Os bloqueios variam de entidade para entidade. Ela requer a percepção consciente da natureza espiritual da realidade. Ela requer a percepção consciente da natureza espiritual da realidade. Se você desejar, e das torrentes correspondentes desta realidade para dentro do complexo individual de mente, corpo e espírito para que a cura ocorra. Então, você precisa acreditar que sim, que existe essa possibilidade, que é possível e que tudo mais. E cuidar do complexo, né, corpo, mente, espírito, do corpo. Não, nós usaremos este instrumento como exemplo. Aí eles vão dar o exemplo da própria Carla, a própria médium que está ali canalizando eles. Então, por exemplo, as porções de seus transtornos, como vocês chamam este complexo de distorção, que podem ser aperfeiçoadas em equilíbrio, são devidamente, primariamente, ao bloqueio do raio índigo ou centro de energia pineal. Então, a Carla, ela sente algumas coisas, assim, em termos de, né, a própria transtornos, no sentido de angústia, algumas coisas dessa forma. E eles estão falando que, primariamente, é por conta da distorção no raio índigo, ou centro da energia pineal. Esse centro recebe a energia inteligente de todas as fontes legítimas de dentro da una criação. Isto é, legítimas nessa distorção ou ilusão de terceira densidade. Se não existir bloqueio, essas energias jorram, ocorrem para baixo do complexo mente-corpo-espírito, aperfeiçoando momento por momento o complexo do corpo do indivíduo. Se não existir o bloqueio. Então, aqui entra, por exemplo, os casos já foram relatados, né? Eu acho que eu trouxe aqui em alguma sessão, eu falei sobre, em algum lugar eu li, uma criança que ela gostava muito de, não é lagartixa não, mas tipo lagartixa, que aí ela via que a lagartixa perdia o rabo e depois crescia outro. Perdia um rabo, crescia outro, perdia uma pata, crescia outro. Aí, uma vez ela perdeu a perna, ela fez crescer outra. Porque para ela aquilo era o funcionamento normal do corpo. Existe esse relato, tá registrado. Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei se eu já falei isso aqui, onde que eu falei? Eu já falei sobre isso em algum lugar. Eu li isso e falei, não lembro onde. Então, se tivesse, né, esse canal, tipo assim, isso é super possível. Eu vejo lagartixa fazendo, então eu posso fazer também, né? Então, ele consegue fazer esse movimento. Agora, este instrumento, que é a Carla, né, também experimenta alguma distorção do centro de energia de raio verde, que vocês podem chamar de centro do coração. Está demasiadamente aberto devido à distorção intensa de desejo da parte desse complexo mente-corpo-espírito na direção do serviço a outrem, ou como você poderia chamar, amor universal. Esta entidade, portanto, se esgota sem considerar suas reservas de distorção mente-corpo-espírito em relação ao que você chama de força ou energia. Então, é aquilo que a gente comentou sobre isso, né? No Pílulas, no grupo, a importância da gente recarregar a energia. A gente, enquanto um canal de fluxo energético, a gente não pode só dar energia, a gente precisa receber também, porque a gente tem que nos recarregar. E aqui ele está trazendo isso, quando eu faço a leitura de campo, eu verifico o alinhamento dos chakras e eu verifico se ele está subativo ou superativo. No caso do dela aqui, ó, do cardíaco,
que eles estão falando está super ativo, está muito aberto, ela está doando muito e está esquecendo de se recarregar. Então, precisa ter esse equilíbrio. Essa distorção é primariamente devido ao bloqueio do raio índigo. Então, olha, o bloqueio de um tem relação com o outro. Então, o bloqueio dela lá do raio índigo, que a gente acabou de falar, da pineal, tem relação com essa distorção. Por que tem relação? Ele vai explicar. Como nós dissemos anteriormente, a distorção de equívoco do instrumento responsável por este bloqueio é a orientação básica na direção de uma crença em desmerecimento. A distorção de desmerecimento bloqueia o livre fluxo de energia inteligente. Então, veja, algo que ela criou, né, sobre ela mesma. O sétimo ou raio violeta, está intacto. Isto sendo não apenas um receptor de energia, mas uma soma total do nível vibracional do indivíduo. Os outros centros de energia também estão bem claros. A solução para a cura, neste caso, é a ação que coloca em prática o entendimento pacificamente em distorção de humildade, que a entidade é uma com o Criador, portanto, perfeita e não separada. Então, não tem merecimento, eu sou um com o Criador. Se ele, né, eu crio, eu manifesto. Em cada caso do que você chamaria saúde debilitada, um ou mais destes centros de energia está bloqueado, os chakras, né? A inteligência do complexo mente, corpo e espírito precisa então ser alertada, tanto para si como curandeira, ou pelo catalisador de outro curandeiro, como nós dissemos anteriormente. Foi o que aconteceu, por exemplo, no meu caso, eu fiquei muitos anos buscando a informação com outras pessoas, por meio do serviço delas, e reiki, mesa quantiônica, a coisa, eu não acreditava em mim mesma. Eu não achava, sabe assim, para mim, eu jamais teria esses acessos. Então, foram coisas que eu precisei desse estímulo externo para ir me libertando também, né? Me limpando, me permitindo, fazendo o meu trabalho interno. Então, aí que está o ponto, né, do buscar a ajuda. É nesse sentido. Às vezes você não está conseguindo ter clareza por você mesmo, não tem problema nenhum você buscar ajuda. Porque, às vezes, o estímulo que vem de fora vai te trazer um novo ângulo de visão sobre a situação, sobre o que você não está conseguindo ver, acessar. E depois você vai se aprofundando cada vez mais em você. E você vai tendo mais discernimento, inclusive, de quando você quer acessar algum estímulo externo e quando não. Por exemplo, no meu caso, a questão dos registros acásticos, que eu queria, né, eu senti essa necessidade de acessar meus registros acásticos. Eu ia procurar um profissional para fazer isso, um terapeuta para fazer isso. E aí a minha egrégora falou o quê? Vai, não, senhora. A senhorita tem condição, a senhorita vai estar acessando sozinha, não vai estar pedindo para ninguém. E o que eu fiz? Eu encontrei uma meditação de acesso a registro acástico e comecei a acessar. E comecei a acessar mesmo. E como é que eu sei que eu acessei esse registro acástico? Depois que eu fiz a minha leitura de campo, né? O outro já fez para a minha leitura de campo, confirmou as coisas que eu acessei. Esse último curso também que a gente fez, a gente ficou sabendo dessa nosso caminhar no universo de Nebadon, também confirmou. Então, aí eu confirmei que eu acessei meu registro acástico. Mas na hora que acessa, a gente fica na dúvida, né? Será que eu acessei? Eu não fiquei na dúvida. Aí que tá, né, que eu ia comentar agora. Quando eu acessei, eu não fiquei na dúvida, porque me veio a sensação de completude. Quando eu acessei, eu falei, isso faz sentido para mim. Fez sentido, né? Isso faz sentido para mim. Cada vivência ia fazendo sentido para mim, ia meio que juntando as peças do quebra-cabeça. Então, isso fica aí como uma dica, né, para vocês, quando vocês forem fazer de vocês. Trabalhem essa percepção mesmo interna do que está fazendo sentido ali para você.
Existe mais alguma pergunta? Aí é possível para você nos dizer se algum de nós três somos andarilhos? E eu sou Rá. Ao examinar cada um dos complexos, mente, corpo e espírito presentes, nós encontramos uma certeza já completa desta ocorrência e, portanto, não encontramos dano ao recapitularmos esta ocorrência. Cada um dos presentes são andarilhos, buscando uma missão, se você desejar. Então, aqui também, né, é importante só para dizer o seguinte, eles são pessoas comuns lá nos Estados Unidos, estavam lá e eles são andarilhos. Então, cada um de nós, a gente pode ser andarilho. Também não é para achar, nossa, andarilho, quem será que é andarilho? Algum deus no planeta. Não é nada disso. Obrigado. Existe alguma coisa que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável? E aí eles começam a falar de todo o alinhamento, né? Não tem distorção significante para uma sessão apenas, mas é importante daqui para frente você fazer alguns ajustes. O lugar de descanso está 1,4 graus do alinhamento correto, o lugar de descanso adicional meio grau fora da orientação, e por aí vai. Então, eu estou falando que ali para a próxima sessão não é o caso, mas para as outras sessões precisa ajustar essa angulação, porque se não ajusta a angulação, vai perdendo o contato, né? Vai debilitando o contato. Por que vai debilitando o contato? Porque todo esse ajuste tem relação com o conforto do instrumento. Quanto mais confortável o instrumento estiver, mais aberto, mais livre o canal de comunicação vai estar. Eu os deixo na luz do Uno Infinito Criador, sigo adiante, se regozijando o poder e na paz do Uno Criador, Adonai. Eu trouxe um pouco sobre a questão de chakras também, né? Mas a questão de chakras já é mais conhecido por nós, só para a gente entender aí como centros energéticos, como que a gente mesmo vai bloqueando várias coisas. E depois eu vou compartilhar o link lá no Classroom com vocês, porque seria uma outra aula, né, de chakras. Muito bem? E aí, dúvidas, comentários, reflexões? A gente tem que ir acompanhando o vai e volta do questionador, né? Então, a gente tem que estar sempre resgatando, às vezes, com essa coisa do andarilho. Isso aí foi lá no início que ele trouxe isso do andarilho, e aí resgatou aqui, misturou com o negócio. Não misturou, né? Mas o que vem fazendo sentido para ele vai perguntando. Muito bem, gente. Todo mundo jogando o jogo? Olivia, ali da quarentena, a gente viu lá na sessão 9 isso, na sessão 9. E como eu estou fazendo um resuminho ali, que eu quero conversar com minha filha quando a gente se encontrar, eu faço um resuminho de cada sessão que a gente estuda, do que tu vai falando, né? Aí eu vi que tem uma data ali. Tem. Qual que é a data mesmo? Tem uma data. 75 mil. Deixa eu pegar aqui minha anotação, ó. Há 75 mil anos, os guardiões da Terra trouxeram para cá os marcianos, que sucumbiram após tornar Marte inabitável. Isso. Mediante alguns ajustes genéticos. Isso. Marcianos estavam experienciando a terceira dimensão, mas não concluíram esse ciclo e não houve colheita. Outros guardiões entenderam que o livre-arbítrio foi ferido aqui, iniciando assim a quarentena da Terra. Isso. Foi, entendeu? Então foi exatamente isso que a gente conversou. Foi. Quando, né, o livre-arbítrio foi ferido nesse sentido de que, olha, tudo bem, você pode lembrar quem que você é, mas a gente vai estar dando uma dificultada nisso aí. Aí, não, a gente tinha falado mesmo, olha, depois que eu me lembrei. Vai sempre ter uma conexão com uma sessão, né? Ele vai fazendo essa conexão e tem hora que Rá vai falar assim, olha, a gente já falou disso na sessão tal. A gente vai ver mais pra frente que tem hora que Rá vai dar umas batatinhas assim, falar, ó, já falamos disso aí na sessão tal, você pode ir lá rever. Mas, aí essa questão da quarentena. Então, por exemplo, aí vem a confederação. Estabeleceu-se a quarentena, então tem que respeitar. Entendeu? O que a gente pode fazer é, respeitando a quarentena, como quebrá-la?
Entende? Assim, o movimento dos povos de serviço a outrem que estão no planeta, de certa forma, então, é nesse sentido. É mais lento, né? É mais lento, né? É, bem mais lento. Obedecendo a lei, porque o serviço a outrem não infringe a lei. Né? Então, assim, respeitando a lei, como que a gente pode quebrá-la? Então, é o que eu falei, lá no exemplo do Star Trek. Gente, vale muito a pena vocês assistirem Star Trek. Traz muitas ilustrações para as coisas que a gente está lendo aqui. O exemplo do Star Trek foi isso. Chegou no planeta, tentou quebrar a quarentena. Não foi aceito, eles foram embora. Aí, assim, ali não mostra, mas, obviamente, futuramente eles iam tentar novamente, né, fazer isso. Então, vamos pensar numa outra estratégia. Vamos, sei lá, vamos conversar para a gente ir construindo uma cultura para, então, daqui a 1000 anos, quebrar a quarentena? Percebe? Vamos começar a inserir uma cultura, uma programação diferente, começando lá pelo ensino básico, nas famílias, que seja. Vou pensar no nosso caso aqui. Vamos começar a trazer as informações de vida extra-planeta, extraplanetária, como algo real, como algo possível. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Ora, isso foi uma coisa que realmente, né, quando o Rodrigo Romo falou lá no curso, sobre, que eu fui fazer o curso dele, né, cura quântica, sei lá, falou sobre essa questão, né? Gente, vocês acham mesmo que a NASA tem condições de tirar foto de uma galáxia, sei lá da onde, tá com não sei quantos anos-luz, sei lá da onde, a foto nítida, maravilhosa, e não sabe que tem vida aqui do lado, gente? Presta atenção. Né, que não tira, só tira foto da Lua, do lado que não tem estrutura, do lado que tem, não está tão tirando. É o mesmo caso da fantasia de macaco, né? Que fantasia de macaco? Ué, de falar que do pé grande e o macaco era uma fantasia, era uma Pois é, falar que é uma fantasia encerrada. tipo, e as pessoas acreditarem. É Né? muito mais Aí, fácil. né? É mais fácil acreditar que é uma fantasia e tudo mais. É mais fácil você acreditar no ser humano que tem asa, né? Mais fácil. Então, são coisas que foram inseridas em nós, construídas, programadas ao longo do tempo. Então, por exemplo, agora está vindo essas informações. Ó, apareceu uma navezinha ali, apareceu outra navezinha ali. Acho que os Estados Unidos agora já abertamente disse, né, que existe ET, uma coisa assim. Então, trouxe essa informação. Já tem essa outra essas outras informações, né, de que, olha, tem vida em tal lugar, a gente está encontrando vida em tal lugar. Então, as informações estão vindo para quê? Para quebrar a quarentena. Mas elas estão vindo em conta-gotas para construir a cultura. E aí eles estão medindo como que está sendo a reação das pessoas, o comportamento. O questionamento foi esse: como é que vocês vão comportar se a gente amanhã desliga o negócio, acaba com a palhaçada? Como é que vocês vão agir? Né? Então, eles estão dizendo como que as pessoas estão reagindo a tudo isso. E aí, a forma como as pessoas estão reagindo vai fortalecendo, alimentando um lado ou o outro, ou ambos, e por aí vai. Vai fazendo o quê? Vai pulverizando os grupos. Olha, então, esse pessoal aqui vibrou assim, então vai para lá, vai para esse grupo aqui. Esse outro vibrou assim, vai para esse outro aqui. É colheita. Quem vai colher para quem? Para colar, para onde que vai? É colheita. Então, os estímulos vão acontecer para a gente reagir e a emoção que a gente ativar na reação. Pois é, então, por exemplo, o negócio da luz lá na Europa. Acabou a energia, o negócio da luz. Em 3 horas que ficou sem luz, diz que o exército já foi para a rua, diz que não, né, muitas pessoas ali no desespero e tudo mais. Talvez aquelas que estivessem calmas estavam loucas, né? Talvez. Alienadas. Alienadas, né? Tipo assim, como que você não está preocupado com isso? Enfim.
E aí é o momento de definir, é o momento de colher. Então, qual vibração que se estabeleceu em determinado grupo? Esse. E esse? Vai pro outro. Eu falei para vocês, um conhecido meu que estava lá falou, vou para a praia, pô, entendeu? Vou para a praia. Aí ele falou, e depois ainda conversei, ele falou assim, e eu chamei os meus amigos para irem, né? Mas assim, uns quiseram ficar em casa porque acharam que ia voltar rápido. Outros estavam muito tensos. Então, enfim, eu estava lá na praia. Tomei cerveja, fiquei na praia. Então, são as formas de vivenciar a situação, né? Lembrando, gente, novamente, não tem certo, não tem errado para a lei do Uno. Não tem essa coisa, nossa, Lívia, mas e os hospitais com as pessoas? Gente, olha só, a gente tem que entender que existem os ciclos biológicos da vida. A gente tem que parar de querer evitar a morte de algumas formas, entende? Assim, nossa, Lívia, mas que, gente, ciclo biológico, ciclo de vida, e a gente, mas é porque é muito jovem, porque é muito, uma pessoa muito feliz, porque, gente, não tem um critério geral, assim, né? São vivências individuais, são experiências individuais, manifestações individuais. E é uma coisa que todos nós já nascemos tendo certeza que vai acontecer. Né? Tendo certeza que vai acontecer. E essa possibilidade ativa emoção de quê na gente? De medo. De ansiedade. Que vibração que é essa? Eu estava lendo hoje aqui um material de um grupo que eu faço parte, e também o Rodrigo falou isso no curso, de que, por exemplo, Mahatma, sei que é lá, quer ver? Jesus, Mahatma, sei que é lá, como que foi o processo deles? Eram 3, Buda, não sei se era Buda, não sei se é Buda não, tá, gente? Depois eu olho aqui direitinho lá. Mas Jesus era um desses. Como que foi o processo? Em meditação, se desconectaram desse avatar. Por quê? Em essência, nós somos redes neurais. Esse nosso corpo aqui é uma roupa. E aí houve uma desconexão dessa roupa, conectou em outra roupa. Foi para e tudo mais. Eu questionei a questão dos corpos criogênicos, né? Que eu visualizei, eu falei, olha, eu visualizei que eu tinha mais de um corpo criogênico. E aí eu fui questionar uma pessoa que eu acompanhava sobre isso, e a pessoa falou que era impossível ter mais de um corpo criogênico. Mas eu visualizei, como se eu tivesse 2, assim, pelo menos 2 eu visualizei. E aí, no caso, né, Shiva lá respondeu pra gente que, sim, a coisa do corpo criogênico é mais simples que a gente imagina. São esses avatares. A gente pode, por exemplo, estar numa manifestação felina, e aí decidir que quer ir vivenciar uma experiência, fazer um projeto em Arcturus. Só que para a vivência que você vai ter, você vai precisar experimentar questões específicas que vai ser necessário você estar no avatar de Arcturus. Aí você, então, a sua rede neural sai do seu corpo felino e vai para o corpo arcturiano. E o seu corpo felino fica lá em criogenia. Aí você está lá em Arcturus, vivendo o seu projeto, a sua experiência, e de repente surge aí o projeto Terra. Aí tu vem para o projeto Terra. Aí tu vai deixar o seu corpo arcturiano em criogenia. E aí, o que o pessoal faz? Eles juntam num lugar só o felino e o arcturiano enquanto você está na experiência da Terra. Quando tu acabar a experiência da Terra, tu pode escolher se tu quer voltar para o felino, se tu quer voltar para o arcturiano. É roupa.
É roupa. Em essência, você é a rede neural. Você pode conectar essa rede neural na roupa que tu quiser, na fantasia que tu quiser, no avatar que tu quiser. Então, quando disseram pra gente que é mais fácil do que a gente imagina, eu cada vez mais estou vendo que realmente é mais fácil do que a gente imagina. Mais fácil não, desculpa. Mais simples. Mais simples, né? Mais simples, não mais fácil, mais simples. Né? Então, veja isso. Né? Nós somos uma rede neural. Uma rede neural. E cada vez mais clara essa coisa realmente do jogo. Né? Hoje também teve uma fala dele falando sobre essa coisa do jogo. Tom Campbell também fala da realidade enquanto um jogo. Outras pessoas também falam. E eu tinha chegado a essa conclusão, claramente para mim é um jogo. E aqui é um jogo de Mika, de outro, e tem mais, não é só de Mika. Mas aqui é um jogo. Nós somos jogadores. Isso hoje na live o Rodrigo Romo falou claramente. Então, o jogo, aqui é um jogo, Mika é o responsável do jogo, fulano é o responsável do jogo. Quem que é o dono do jogo? Os Voronandex, que ele fala. Né? Como é que chama? Voronandex. Voronandex. Eles, é como se fosse assim, eu tenho um celular, eu uso o celular. A gente aqui é o usuário do jogo. Eu uso o celular, mas quem que fez o celular aqui? Esse celular meu aqui? A Apple. A Apple é a dona. Então, a Apple é o Voronandek. O celular, entendeu? Eu estou usando o celular. O celular sou eu. Eu sou o Mical, enfim. Então, existem regras para o jogo, tarará, tarará, e assim vai. Então, eu estou trazendo aqui para vocês informações variadas de várias fontes, só para a gente entender que, pela essas várias fontes que eu busco e tudo mais, as coisas vão se convergindo cada vez mais nisso mesmo. Que a gente é um jogo, a gente é uma rede neural, um jogo para experimentar, experienciar. Por isso que não tem certo e errado para a lei do Uno. É experiência. Cansei do jogo, desliga o jogo. Pô. Cansei. Não estou querendo mais estar jogando. Vou fazer outro. E tem vários. Né? Me parece que aqui essa nova... A gente pode desligar também desse e viver aqui outro, né? A gente parece que teve experiências, né, já de várias versões do jogo. Várias versões do jogo. E a gente, se a gente for pensar no jogo de videogame, são várias versões do jogo que já existiram, continuam existindo paralelamente. Paralelamente, Né? Então, a gente pode ver, por exemplo, se a gente for pensar no Nintendo aí, da vida, que é um videogame, tem a versão, sei lá, A, tem a versão B, a versão C. Pode ser que você tenha só a versão A e o outro tenha só a versão C. No caso aqui, às vezes a gente não consegue. Por exemplo, o celular está aqui para mim, ó, atualização disponível. Mas se eu não quiser atualizar, eu vou ficar usando essa versão anterior. Quem quiser atualizar, vai para uma nova versão. No caso do celular, a versão anterior, em algum momento, vai deixar de funcionar. Né? Já não roda um monte de coisa, né? Já não roda algumas coisas. Mas a gente cada vez mais precisa ir... Precisa não, né, gente? Ninguém precisa, ninguém tem que nada. Eu tô falando assim, nós estamos aqui porque, de certa forma, está fazendo sentido para a gente esse caminho de retorno à fonte. Qual que é o objetivo? A gente voltar para um ponto em que a gente sai e cria o nosso próprio jogo. Eu já tinha chegado a essa conclusão lá no início, há mais de um ano, que é pouco para outras pessoas já terem essa clareza, mas para mim isso fez sentido há mais de um ano. E o Rodrigo confirma isso, que o movimento é fazer a gente chegar no nível de se tornar filho paradisíaco para criar o próprio jogo. Para criar o próprio jogo. Que tomara que seja de serviço a outro, né? Entendeu? Vamos ver, cada um aí. Mas isso é para outro negócio, outra história. Muito bem, parabéns. Então vamos descansar, porque
porque nós temos que recarregar energias, não só gastar. Então, beijo, gente. Gratidão a vocês por puderem estar aqui ao Beijo. vivo. Que a gente faça excelente noite, excelente terça-feira. Namastê. Obrigada por tudo, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.